tudo. Eu tô aqui na sala da minha casa. Telefone toca, menino grita, carro passa na rua, o carro do ovo, o carro da pamonha, o carro do lixo. Então vão ter muitos cortes no meu vídeo, mas eu acho que não vai prejudicar o entendimento do conteúdo, tá? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Igor Batista. Vou mostrar para vocês aqui alguns conceitos de microcontroladores, programação e assembly. Eu sou graduado em Engenharia Elétrica, com mestrado em Ciência da Computação, com foco em sistemas embarcados. Meu doutorado em Engenharia Elétrica também. Nesse curso nós vamos trabalhar com a programação assembly, tá? E não vamos entrar a fundo nos periféricos do microcontrolador. Quero dizer o seguinte, não vamos estudar conversor analógico digital, transmissão serial, geração de PWM, pelo módulo periférico. Esse curso é um curso introdutório, tá? Vamos ver como funciona o processamento de dados em um microcontrolador e vamos ver a arquitetura básica do microcontrolador PIC, da Microchip. E vamos ver também linguagem de programação assembly. Eu não vou entrar em detalhes porque nesse curso eu vou fazer vídeos curtos e bem denso de informações, então não bote para reproduzir o vídeo na velocidade 2x ou 1.5x, né? Assista na velocidade normal porque vai ter muita informação, então eu não vou ficar enrolando e eu não vou falar aqui de histórico e nem do porquê do microcontrolador PIC da Microchip. Isso aí já tem muitos vídeos na internet, eu não vou usar aqui o tempo desse curso para isso. Em engenharia elétrica, nós tratamos a eletrônica e a programação em diferentes níveis de abstração. Esse gráfico que está aqui na tela foi tirado do IF Santa Catarina, mas é um gráfico bastante comum. Tá? Tem diversos livros. E ele é bem representativo, tá? Porque aqui mostra praticamente todas as disciplinas ligadas à eletrônica e programação que tem no curso de engenharia elétrica. Bom, primeiro nós temos cursos aqui relacionados à física dos semicondutores, né? Não só dos semicondutores, mas também dos isolantes e dos condutores. Aqui nós estudamos ligações covalentes, dopagem de semicondutores com impurezas pentavalente, trivalente, o que acontece quando junta dois semicondutores dopados diferentes. Fala um pouco da camada de depleção, o efeito disso no circuito elétrico. Em seguida, temos disciplinas ligadas mais à eletrônica, quando a gente vai aplicar esses semicondutores na construção de diodos, transistores e aplicar em circuitos elétricos. O próximo nível é você abstrair isso em circuitos digitais. O que é que eu quero dizer com circuitos digitais? Que agora você vai abstrair o nível de tensão que está ali no circuito. Por exemplo, você pode considerar que entre 0 e 1 volt é nível lógico 0. Não importa se é 0,1, 0,2, 0,3 volts. Não importa, tanto faz. Entre 0 e 1 volt eu vou considerar como nível lógico 0. E, por exemplo, eu posso considerar que entre 4 e 5 volts é nível lógico 1. Também não importa se é 4,2, 4,3, 4,4 volts. Tá? Então, isso é uma abstração da eletrônica. E a partir de montagem com transistores e diodos, nós podemos fazer portas lógicas. Portas I, OR, NAND, NOR. Próximo nível é abstrair circuitos lógicos, né? Aqui ele fala já de circuitos lógicos sequenciais, né? Com as memórias digitais e as máquinas de estados. Tá? Então nós fizemos antes disso circuitos lógicos combinacionais, ou seja, com essas portas lógicas nós fizemos blocos lógicos combinacionais, como por exemplo somadores, unidade lógica aritmética, multiplexadores, conversores de código. Então isso foi feito com a lógica combinacional. E uma vez que você faz um bloco desse combinacional, você pode abstrair as portas lógicas que estão dentro dele.
certo? Na abstração de máquinas estados, você vai ter, por exemplo, contadores, certo? Contador binário, contador Gray, por exemplo, e controlador de máquinas, enfim. Então, isso aqui, você está abstraindo também as portas lógicas que está dentro dele. Uma vez que você faz por exemplo, uma vez que você faz o contador, não importa as portas lógicas que está dentro dele, você só sabe que vai ter um sinal de clock chegando e que na saída vai ter uma contagem sendo realizada. Você deve abstrair o circuito interno, tá, dessa máquina de estado. Em paralelo com isso, no curso de engenharia, é comum também ter outra frente de trabalho, outra frente de ensino, vindo aqui de cima para baixo. Vindo aqui com a parte de algoritmos, né? Tem uma disciplina de algoritmos. E vindo aqui também para programação, que pode ser a programação estruturada ou a programação orientada a objetos. Ok? E esse miolinho aqui que sobrou é o que nós veremos nesta disciplina, que é o microprocessador e a linguagem Assembly, certo? Uma vez que você aprende a linguagem Assembly, a próximo nível seria a linguagem C, e quando você estuda a linguagem C, mais uma vez, você abstrai o nível anterior. Toda vez que você trabalha com o nível aqui superior, você abstrai o inferior. Então, quando eu aprendo a linguagem C, eu sei como funciona, mas eu vou abstrair a linguagem Assembly, certo? Todos os microcontroladores e microprocessadores funcionam basicamente da mesma forma, desde as calculadoras mais baratas até um PlayStation 5, por exemplo. Todas ou quase todas, tá? Mas vamos estudar especificamente o microcontrolador PIC 16F628, que é um modelo muito comum, tá? E para mim, a folha de dados do microcontrolador PIC é a principal fonte de informações. Em geral, as folhas de dados da Microchip são muito completas, tá? São em inglês, mas todo estudante de engenharia deve ter noções básicas aí de inglês, pelo menos para tentar decifrar aqui as informações principais. Na página 10 vai ter esse diagrama em blocos, que é o diagrama da arquitetura do microcontrolador PIC, e para entender como ele funciona, vamos começar com esses 6 blocos aqui. Memória de dados, memória de programa, registrador de instrução, contador de programa, decodificador e unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética já foi visto, numa versão simplificada dela, na disciplina de sistemas digitais, com um somadorzinho simples, né? Com lógica combinacional. Isso aí já foi feito. Então, se sabe que dá para se fazer com portas lógicas, né? A mesma coisa de memórias, né? Memórias também com flip-flops, aquelas coisas lá. A gente viu uma estrutura básica de memórias também, em sistemas digitais. Contador de programa, um circuito de lógica sequencial simples, onde ele apenas vai incrementando o número, né, na sua saída, um contador binário. Começa em 0, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né, a cada pulso de clock. O clock, a gente se lembra de sistemas digitais, que é o que dá o ritmo aí, né, na execução da lógica sequencial. E temos o decodificador e controlador, que não foi visto em sistemas digitais, mas é um sistema simples, é um sistema de lógica combinacional. Então, aqui está a instrução, tá? A instrução é uma palavra binária, tá aqui é uma palavra de 6 bits, então temos aqui, vamos dizer, uma instrução de 6 bits, e aqui um decodificador. E aqui na saída vai para os diversos blocos do microcontrolador. Por exemplo, se esse bit for 1, é para escrever na memória. Se aqui for 1, é para ler na memória. Tá? E aqui ele vai controlando a unidade lógica aritmética, os registradores, né? Por exemplo, aqui, qual a operação da unidade lógica aritmética? Vai ser uma soma, uma subtração, uma comparação? Então, isso aqui é definido por esses 2 bits aqui. Nesse caso específico, é um sistema simples, onde a unidade lógica aritmética aqui só teria 4 instruções, né?
porque tem 2 bits apenas, 00, 01, 0, 11. Então, quem fez o sistema pode definir o 00 na unidade lógica aritmética para fazer uma soma, 01 uma subtração, 10 uma comparação para ver se é igual e 11 para ver se A é maior que B. Ok? Então veja que cada bloquinho desse é composto por portas lógicas que nós vamos abstrair a partir de agora. Para facilitar o entendimento, eu desenhei aqueles blocos aqui, são 6 blocos, está aqui 6 blocos desenhados, e vamos preencher eles com valores. Tá? Então vou inicializar o contador de programa com o valor 52 em hexadecimal. Esse 0x aqui quer falar, ele diz que é um número em hexadecimal, né? Porque assim é a sintaxe do MPLAB, que é o programa que a gente vai usar quando for programar em Assembly. Então, já para vocês ir se habituando, eu coloquei aqui esse 0x, e você vai ver que todos os números que eu colocar aqui nessa apresentação, todos eles serão em hexadecimal. Então, botei aqui para ele começar do 52. Por que em hexadecimal? Porque fica mais fácil de ver lá no MPLAB, que a gente vai ver já já isso. A memória de programas eu preenchi aqui a partir do endereço 52 até o 56 com instruções diversas. A gente vai ver cada um em detalhes mais na frente. E a memória RAM, a memória de dados, eu também preenchi do endereço 20 ao 24, aleatoriamente também escolhido, com valores aleatórios. Tá? Tudo aqui foi aleatório. A faixa de endereço e os valores aqui tá aqui dentro. E aqui está o sinal de clock. Então, clock, no primeiro pulso de clock, o microcontrolador vai fazer uma busca. Ele vai buscar naquele endereço que estava no contador de programa, vai buscar o código da instrução. Tá? Esse CLRF não é isso que é armazenado na memória de programas. Né? Não é o texto, não é a letra CLRF. E sim, o compilador Assembly ele vai converter isso no que a gente chama de opcode, que é um código que, se você tiver curiosidade, lá no fim da folha de dados do microcontrolador tem uma tabela mostrando todos os opcodes para cada instrução, como funciona, são números de 14 bits. Então isso aqui é convertido no opcode, que é armazenado aqui na memória de programa, e no primeiro pulso de clock, esse opcode é passado aqui para o registrador de instruções. O próximo pulso de clock é a execução, tá? E em seguida, o armazenamento. Nesse caso, como é só para limpar o endereço, esses 2 pulsos de clock vai fazer a seguinte ação. Ele vai mandar que a memória RAM escreva o valor 0. O endereço já estava lá, no endereço 22. E aí ele fez isso, ó. Endereço 22, escreveu o valor 0. O próximo pulso de clock, ele vai realizar novamente a busca, né? Então, na primeira vez foram 4 pulsos de clock. Agora será novamente mais 4 pulsos de clock para executar essa segunda instrução. O INCF, ele incrementa o que tiver no registrador no endereço 20 aqui, ou seja, no caso tem esse valor 21, e o resultado vai ser armazenado no próprio registrador, certo? Esse "F", toda vez que tem "F", quer dizer o seguinte: o resultado dessa operação armazene lá mesmo na memória RAM de onde foi pego lá o operando. Ou seja, ele vai incrementar o que tiver no endereço 20 e o resultado vai ser armazenado nele mesmo. Então, o primeiro pulso de clock, ele pega a instrução, armazena aqui no registrador de instruções, já incrementa o contador de programa. No segundo pulso de clock, ele já decodificou, ele já informa para a memória RAM que vai ser uma operação de leitura. Veja, na decodificação, ele vai ter que fazer 2 coisas aqui. Ele vai ter que puxar o que está na memória RAM e depois devolver o dado incrementado. Então, na decodificação, ele já diz aqui para a memória RAM que será feita uma leitura no endereço 20, e aí a memória RAM já entrega esse valor 21, que é o que está armazenado aqui em 20,
para a memória, para a unidade lógica aritmética. No próximo pulso de clock, a unidade lógica aritmética incrementa esse valor, né? Então de 2,1 foi para 2,2. E no próximo pulso de clock, que é o armazenamento, ele vai voltar esse valor 2,2 para a memória RAM. A unidade de controle aqui vai mandar aqui um sinal dizendo que é para ser escrito na memória. O endereço vai manter aqui o valor 2,0 e o dado que vai ser repassado vai ser o valor 2,2, que é o dado inicial incrementado, né? O próximo pulso de clock, ele vai fazer outra instrução. Agora, ao invés de incrementar, ele vai decrementar, ou seja, vai subtrair 1 do que tiver armazenado aqui no endereço 2,4. Segundo pulso de clock, ele vai buscar o que está lá, né, nessa memória RAM. Então tem um valor A2. Terceiro pulso de clock, ele faz essa decrementação. Então, ao invés de A2, agora aqui na unidade lógica aritmética vai estar A1. E no próximo pulso de clock, ele vai voltar com o valor A1 para a memória RAM. De novo, 4 pulsos de clock. Isso vai acontecer para todas as instruções. São 4 pulsos de clock. Mais na frente nós vamos ver que desvios condicionais ele ocupa 8 pulsos de clock. Mas não é o caso agora. O próximo comando é o comando RRF. O que é que o RRF faz? Ele rotaciona, né, o byte para a direita. A rotação para a direita, aqui eu estou mostrando o número que estava armazenado lá na linha 2.1. Eu vou voltar o slide só para vocês verem. Era o número 1.2, ou seja, aqui na linha 2.1 tinha o número 1.2. Então esse número 1.2 em binário é 00010010. O celular tocou, mas voltando aqui, a rotação para a direita, todos os bits aqui, né, vão andar uma casa para a direita. E aí esse número novo agora vai ser o 09 em hexadecimal. Mas o interessante é ver o seguinte, em binário esse aqui é 18 e depois de rotacionado é 9. Então a rotação para a direita divide o valor por 2. A rotação para a esquerda multiplica por 2. Então esses comandos são muito úteis quando você quer multiplicar por 2 ou dividir por 2. Certo? Então aqui a gente vê que na linha 21, ou 2.1 em hexadecimal, foi armazenado o valor 09. Por fim, o último comando aqui dessa parte foi a de complemento. No complemento, todos os bits do byte, né? O que for 0 ele passa a ser 1 e o que é 1 ele passa a ser 0. Como tinha antes o valor 00 armazenado, o complemento dele vai ser FF, que é o que está mostrando aqui. Agora, qual é o problema até então? Que até então eu não consigo fazer, por exemplo, uma soma de 2 números. Porque eu não consigo ler 2 números da memória RAM ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ter aqui um registrador temporário para armazenar um segundo número, para se eu quiser fazer uma soma, uma subtração, enfim, tem vários outros comandos que precisa ter aqui um registrador temporário. E esse registrador temporário é justamente esse aqui, o work, o W. Além do W, eu ainda vou representar essa linha em vermelho que eu botei aqui em cima. Ó. Eu estou agora com a possibilidade de armazenar no Program Counter qualquer coisa que eu queira. Então, eu posso inclusive dar saltos na memória de programas agora. Vamos dar uma olhada aqui como fica o diagrama. Eu botei aqui o work de uma maneira simplificada, ligado aqui somente na unidade lógica aritmética. E aqui a unidade lógica aritmética está ligada na memória RAM. Isso significa o seguinte, que agora isso aqui ele pode fazer operações com 2 números. Um vindo aqui pela esquerda, outro vindo aqui pela direita. E aqui está aquela ligação com o contador de programas, certo? Vamos continuar aquele programa? Então, a partir do endereço 57, lembrando que a gente parou no endereço 56, a gente está só continuando. Essa tabela aqui é continuação da outra. E aqui a memória de RAM tá a mesma, tá? Não mexi nada. Eu vou mover
o que está no endereço 22 aqui da memória RAM para o registrador W, ou seja, esse FF ele vai passar aqui para o W, certo? Eu não desenho aqui, tá? Para não complicar mais esse diagrama, mas a memória RAM tem uma ligação aqui com o W. Se você for lá na folha de dados, você vai ver lá. Na segunda instrução, né? Lembrando que cada instrução são 4 pulsos de clock, que é busca, decodificação, execução e armazenamento. Então, na próxima instrução, ele vai somar o que está aqui no W com algo que está na memória RAM. Na memória RAM, no endereço 23 dela. Eu vou voltar aqui um slide, tá? Então, tinha um número 07, então ele buscou o número 07, somou com FF e retornou o resultado 06 para a memória RAM. Por que 06? Porque esse é um microcontrolador de 8 bits. Então, FF mais 07 em hexadecimal daria 106. Só que como ele só pode armazenar 8 bits, ele vai armazenar os 8 bits menos significativos. Então, aquele 1 do 106 em hexadecimal é perdido. Ele só vai armazenar os 8 bits menos significativos, tá? O resultado dessa soma, o resultado, na verdade, de qualquer operação lógica aritmética, tanto pode ser armazenado no W quanto na memória RAM. Então, o destino do resultado, você diz aqui, nesse vírgula F. Esse vírgula F, o F significa memória de dados. Se eu botasse vírgula W, seria no Work Register. Agora tem que ser, se for na memória RAM, tem que ser na mesma memória, na mesma linha de onde você pegou o dado original, tá? Você não pode pegar de uma memória, de um lugar e armazenar em outra. Lembrando que cada instrução só tem 14 bits aqui na memória de programas. Então, nesses 14 bits, numa instrução única, não tem condições dele passar vários endereços de memória, né? Então, por isso que, por instrução, para cada instrução, ele só pode ler um endereço de memória RAM. Na próxima instrução, ele vai mover o que está aqui no W para o registrador aqui da memória RAM no endereço 21, ou 21, que é hexadecimal, né? Então, o FF que estava aqui passou para cá, para o endereço 21. Tá aqui, ó, move do W para o F, para a memória, no endereço 21. Na próxima instrução, ele vai pegar mova um L. O L no MPLAB, ele quer dizer um número, um literal. É um número que eu vou informar na memória de programas, ou seja, mova esse número 10 em hexadecimal para o registrador W. Então, aqui na memória de programas veio esse 10, fez a curva aqui e ficou armazenado aqui no W. Observe que é impossível, devido à arquitetura do PIC, passar direto o número, ao invés de dobrar aqui para a esquerda, dobrar para a direita. Por quê? Porque toda vez que você vai mexer aqui na memória de dados, aqui memória RAM, você vai precisar de um barramento de endereços e um barramento de dados. É muita informação para 14 bits da memória de programas. Ou seja, toda instrução ou vai estar passando ou um endereço ou um dado, mas nunca um endereço e um dado ao mesmo tempo, porque não cabe nos 14 bits. Tá entendendo? Então não vai ter nenhum comando no PIC que de uma vez só passe um número e armazene esse número para a memória RAM. Primeiro você tem que passar para o W, para depois, com esse comando aqui, movewf, passar do W para a memória RAM. Por fim, eu vou testar essa ligação que eu botei aqui, ó, retornando aqui, com esse comando goto, vá para, né? Então, vá para o endereço 57 da memória de programas. Então, esse 57, ele é armazenado no meu contador de programas e no meu próximo pulso de clock, ele vai ser executado.
vai ser executado, no caso, o endereço 57 com a instrução movef 0x22 para o W. Bom, vamos ver aqui no programa, no MPLAB, que é o programa que nós vamos usar na programação em Assembly, a execução desse código que eu botei lá na apresentação. Vamos ver se bate com o que seria feito pelo microcontrolador, tá bom? Aqui é a memória de programas, aqui é a memória de dados, tá certo? Eu não vou mostrar agora como usar o MPLAB, tá? Que é só para a gente conferir se eu não estava mentindo lá antes, tá? A primeira instrução foi limpe o registrador 22, tá? Tá aqui o program counter, tá aqui apontando para o 52, que foi a minha condição inicial, né? Se vocês tiverem dúvida, volta lá na apresentação e vê lá que foi isso mesmo. Então tá aqui, ó. Essa é a memória de dados, o endereço, esse é o 202122. Então esse é o endereço 22. Tinha um valor 15 e depois dessa instrução, esse valor aqui vai passar a ser 00, né? Que limpa o endereço 22. Próxima instrução, ele incrementa o que tiver no endereço 20. Então é isso aqui. Ele estava no valor 21, ele vai passar para o valor 22. Depois ele decrementa o que está no 24, ou seja, estava a 2, ele vai passar para A1. Depois ele rotaciona para a direita o que tiver no endereço 21. Ou seja, aqui está 12 em hexadecimal, ele vai passar a ser 09. Volta lá na apresentação para ver, se tiver dúvida. Depois ele complementa o que está aqui no endereço 22, ele estava 00, vai passar a ser FF. Depois ele move o que está no endereço 22 para o work, então é justamente esse FF, ele vai passar para o work. O work, você vê aqui embaixo, está vendo aqui esse W? Ele tinha A2, então na próxima instrução virou FF, dá para ver aqui embaixo, certo? Depois ele vai pegar isso aqui que está no W, esse FF, e vai somar com o que está aqui no endereço 23. Está aqui. Estava 07 mais FF é igual a 106, só que esse 1 é desprezado, fica só 06. 06. Depois ele move o que está no W para o registrador 21, aqui. Então, estava 09 e vai passar a ser FF. Deixa eu minimizar aqui. Depois, ele move um literal, né, o número 10 para o W. Então, a gente vai ver aqui o W que está FF e vai mover e vai ficar 10. Quando apertar F7 novamente, que é o botão que faz com que eu aumente o meu program count, meu PC, o meu PC aqui que estava 5B, ou seja, a minha instrução que eu devo executar agora é a 5B, ele vai virar 57. Tá vendo? O GoTo faz isso. Ele carrega esse número 57 no meu program count aqui, no meu 57. E aí ele vai ficar nesse loop aqui eternamente. Espero que vocês tenham aprendido aqui o princípio básico, tá, da arquitetura do microcontrolador PIC. Nas próximas aulas vamos aprofundar nessa arquitetura e nas instruções. Obrigado.